Bom dia. Ministro da Economia Paulo Guedes promete que vai chegar a um consenso sobre a reforma tributária. Votação de relatório da reforma da Previdência em comissão do Senado fica marcada para a semana que vem. Jair Bolsonaro confirma que vai viajar para a Assembleia da ONU em Nova York, mas ainda aguarda sinal verde de médicos. Polícia Federal indicia funcionários da Vale e da Tuvsud por falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Estados Unidos preferem uma solução pacífica do que um conflito armado com o Irã, dizem autoridades. Em vez de dividir o total da conta pelo número de apartamentos, condomínios estão adotando medidores individuais. Agora na edição das 8h30 da manhã. Olá, tudo bem com você? Chegamos à sexta-feira, hoje é dia 20 de setembro de 2019. E vamos aos destaques de alguns dos principais veículos de comunicação do país. Começando com Gazeta do Povo. Polícia Federal prende mais 2 suspeitos de invasão a celulares de Moro e outras autoridades. Folha de São Paulo. Focado em afrouxar regras, Congresso não define limite de gastos eleitorais de 2020. Omissão pode resultar em campanhas favoráveis a candidatos ricos ou obrigar TSE a fixar norma. E o Globo. Bretas nega pedido de Temer para a viagem ao exterior. Ex-presidente queria ir à Inglaterra em outubro para realizar uma palestra. G1. Ministério da Economia diz que salário mínimo vai continuar corrigido pela inflação. Mais cedo, o secretário da pasta afirmou que o governo estuda desindexar. Essa é boa, hein? Gastos. Ministério ressaltou que deixar de corrigir salário mínimo e pela inflação está fora de discussão. E no Metrópolis, mesmo após proibição no Distrito Federal, Câmara quer comprar 15 mil copos plásticos. Casa prevê gastar R$ 36.700 com o material, 9 meses após aprovar lei que veda uso desse tipo de produto em órgãos públicos e no comércio. Brumadinho em destaque no G1. Polícia Federal indicia 13 funcionários da Vale e da Tuvsud por falsidade ideológica e também uso de documentos falsos. E nos destaques internacionais, no El País, Congresso argentino declara emergência alimentar até 2022. Lei que aumenta em 50% os auxílios estaduais aos restaurantes sociais obteve o voto de governistas e oposicionistas. Revista Veja. Tiroteios em Washington deixam ao menos 1 morto e 8 feridos. A primeira ocorrência aconteceu a cerca de 3 quilômetros da Casa Branca e um novo incidente foi registrado na região pouco depois. A polícia apura se há relação entre os dois casos. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou em sua live semanal nas redes sociais que pretende mesmo viajar para Nova York na semana que vem. O compromisso nos Estados Unidos é a Assembleia Geral da ONU. Hoje de manhã, Bolsonaro vai fazer exames para ser avaliado pelos médicos em Brasília. A política do governo na questão ambiental vai ser tratada no discurso do presidente Bolsonaro na abertura da Assembleia da ONU. Segundo o presidente, as queimadas na Amazônia estão abaixo da média dos últimos 15 anos e o que há é uma tentativa internacional de desgastar a imagem do Brasil. Para o presidente, o objetivo é prejudicar o setor agrícola nacional, um dos mais competitivos do mundo. Se Deus quiser, vou estar em Nova York na próxima terça-feira. Estou me preparando para um discurso bastante objetivo, diferente de outros presidentes que me antecederam. Ninguém vai brigar com ninguém lá, pode ficar tranquilo. Vou apanhar da mídia de qualquer maneira. Essa mídia sempre tem o que reclamar, né? Mas eu vou falar como anda o Brasil nessa questão. E eles têm números verídicos sobre isso. Agora, o que interessa? É desgastar a imagem do Brasil. Desgastar por quê? Para ver se cria um caos aqui. Para quem se dá bem? O pessoal lá de fora se dá bem. Se a nossa agricultura cair, é bom para países que vivem disso. O presidente viaja para Nova York no dia 23. A Assembleia Geral da ONU começa no dia 24 e, tradicionalmente, cabe ao chefe do Estado brasileiro fazer o pronunciamento de abertura no evento.
Bolsonaro também tem um encontro confirmado com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O presidente retorna ao Brasil no mesmo dia do discurso. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu que vai se reunir com os presidentes da Câmara e do Senado para chegar a um consenso sobre a reforma tributária. Atualmente há duas propostas, uma da Câmara e outra do Senado. E o governo já prepara uma terceira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve em São Paulo e discutiu o assunto com empresários. Os deputados que estão à frente do projeto de reforma tributária que tramita na Câmara Federal participaram da audiência pública na Câmara de Comércio Americana, em São Paulo. Entre eles, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, o autor do projeto, Baleia Rossi, e o relator da proposta, Aguinaldo Ribeiro. Os parlamentares receberam da Câmara de Comércio uma relação com 20 propostas para a reforma. Cada real que entra para o poder público sai quase zero ou sai negativo. Se nós temos déficit público, né, significa que tudo que entra sai com péssima qualidade do outro lado dos impostos que nós pagamos. Após o evento, o presidente da Câmara ressaltou a necessidade da reforma corrigir distorções que acontecem hoje na cobrança de impostos no país. O que não pode é você ter uma estrutura onde o Estado sempre ganha e o contribuinte sempre perde, né? Então essa é uma cadeia que está controlada sobre um órgão que muitas pessoas que entendem do tema entendem que isso poderia ter um poder menos concentrado, né? Onde a Receita cumprisse o seu papel de arrecadador, de arrecadar e de fiscalizar. Um outro projeto de reforma tributária tramita no Senado Federal. E na quarta-feira, o senador Roberto Rocha apresentou o parecer favorável à proposta na Comissão de Constituição e Justiça. O principal ponto do relatório é a substituição de 9 impostos por 2. Eles serão chamados IBS, Imposto sobre Operações com Bens e Serviços. O primeiro vai unificar 7 tributos federais: IPI, COFINS, PIS, PASEP, IOF, Salário Educação e CID Combustíveis. O segundo fundirá outros 2, o ISS, que é municipal, e o ICMS, que é estadual. A carga tributária permanece a mesma, mais ou menos 65% para um lado e 35% para o outro. Uma transição de 5 anos para que os estados, a União e os municípios não tenham perda de receita. E o sistema vai sendo substituído gradativamente. Não dá para fazer de uma vez, que é uma mudança muito radical. O relator não incluiu nenhum imposto sobre movimentação financeira, nos moldes da antiga CPMF. Os senadores agora terão um prazo de 15 dias para apresentar as emendas ao projeto. Esse passo que o Senado dá na comissão é um passo que se soma aos passos dados pela Câmara dos Deputados. O nosso projeto, saindo daqui, vai para a Câmara. Esse projeto pode ser analisado, pode ser aperfeiçoado. A Câmara vai dar o tom para que depois retorne ao Senado Federal. Quem tem 3 reformas não tem nenhuma. O que a gente tem que ter do resultado dessa matéria é a desburocratização da vida das pessoas. Então eu compreendo, sempre entendi isso, sempre falei. Além dos projetos na Câmara e no Senado, o governo elabora uma terceira proposta de reforma tributária. Ainda não há prazo para a conclusão desse trabalho, mas os 3 lados já discutem a possibilidade da formação de uma comissão mista, formada por deputados, senadores e governistas. O primeiro desafio, porém, é encontrar uma forma legal de criar esse grupo. Porque no final vai ter que ter um texto único, porque se as duas casas não votam ao mesmo tempo, o mesmo texto não vai à promulgação. Então ter uma comissão mista que unifique o trabalho, que acelere o trabalho, que mostre a unidade do Congresso, pode ser muito positivo também. E o relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, apresentou nesta quinta-feira o relatório com a análise das emendas apresentadas em plenário. Gereissati aceitou apenas uma emenda que reiterou uma parte do texto para não prejudicar o acesso à aposentadoria integral de quem recebe vantagens vinculadas a desempenho no serviço público. Ele também corrigiu a redação de um trecho que trata do sistema de inclusão previdenciária para atender aos trabalhadores de baixa renda. Foi dada a vista coletiva do novo relatório e a votação ficou marcada para a próxima terça-feira. E dados do Censo da Educação Superior de 2018, divulgados pelo Ministério da Educação, mostram que pela primeira vez a oferta de vagas na modalidade à distância foi maior do que a do ensino presencial. Ainda segundo o estudo, o número de cursos à distância cresceu 50% em um ano.
Mas apesar da oferta de vagas ser maior no EAD, os cursos presenciais ainda tiveram mais alunos matriculados. E depois da operação da Polícia Federal, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB, colocou o cargo à disposição. Ele e o filho, o deputado Fernando Coelho Filho, do DEM, são investigados por corrupção. De acordo com a Polícia Federal, pai e filho são suspeitos de receber mais de 5 milhões de reais e meio em propinas de empreiteiras. O ministro Luiz Roberto Barroso determinou a realização de buscas em 52 endereços de empresários, intermediários, operadores, laranjas e em outros citados na investigação. Segundo o ministro, os colaboradores confirmaram a participação no pagamento sistemático de vantagens indevidas ao senador e ao filho dele, por determinação das empreiteiras OAS, Barbosa Melo, Paulista e Constremac Construções. A operação, chamada Desintegração, se baseia em delações premiadas dos empresários João Lira, Eduardo Leite e Arthur Rosal, e em outra operação da PF, a Turbulência, que investiga o acidente aéreo que matou o candidato à presidência, Eduardo Campos, durante a campanha eleitoral de 2014. As denúncias apontaram irregularidades em obras da transposição do Rio São Francisco, no período em que Fernando Bezerra foi ministro da Integração Nacional do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. De acordo com o magistrado, as informações indicaram o recebimento de vantagens indevidas entre 2012 e 2014, pagas pelas empreiteiras aos investigados, quando exerciam funções públicas. Segundo a PF, há indícios de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. Bezerra e o filho são suspeitos de receberem pelo menos 5 milhões e 538 mil reais em propinas. Conversei com o ministro da Casa Civil da Presidência da República, o ministro Onyx, e tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo para que o governo possa, ao longo dos próximos dias, fazer uma avaliação se não seria o momento de proceder a uma nova escolha ou não. Mas o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo vai aguardar o desdobramento da investigação para decidir se Fernando Bezerra permanecerá na função. Quem também se manifestou foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Alcolumbre declarou que os advogados do Senado avaliam qual remédio jurídico será utilizado pela Casa. Nessa decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal foi de uma investigação que o período é de 2012 a 2014, onde o senador Fernando nem era senador e nem era líder do governo. Os advogados levantaram vários questionamentos em relação a esse episódio no gabinete da liderança do governo, onde a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão acusador, digamos assim, em processo, disse para não fazer, que não tinha elementos. E a defesa do senador Fernando Bezerra e do deputado Fernando Bezerra Filho afirmou que considera estranho que as medidas adotadas sejam baseadas em fatos passados, que não teriam ligação com a investigação. E os advogados afirmaram que não tiveram acesso ao pedido e à decisão do ministro que autorizou as medidas, mas falou que elas são desnecessárias. As empresas OAS, Barbosa Melo, Paulista e Constremac Construções ainda não se manifestaram sobre o caso. Depois do intervalo, você vai ver. Estados Unidos preferem uma solução pacífica do que um conflito armado com o Irã, dizem autoridades. Em vez de dividir o total da conta pelo número de apartamentos, condomínios estão adotando medidores individuais. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, 8h51, um ótimo dia para você. E a Polícia Federal indiciou 7 funcionários da mineradora Vale e 6 da consultora Tuvsud pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos.
As duas empresas também foram indiciadas. E a Vale foi condenada a indenizar os familiares de 3 mortos no desastre de Brumadinho. Esta é a primeira sentença individual contra a mineradora. A Justiça condenou nesta quinta-feira, em primeira instância, a Vale a indenizar os familiares de 3 mortos pelo rompimento da barragem de Brumadinho em janeiro. O valor é de mais de 11 milhões e 800 mil reais, mas a empresa não é obrigada a pagar agora, já que pode recorrer da sentença. Esta é a primeira condenação individual contra a mineradora e ainda há outras ações parecidas que são analisadas por juízes de primeira instância. A Vale já havia sido condenada em julho a pagar todos os danos causados pela catástrofe que deixou 270 mortos e desaparecidos, ainda que o valor do processo não tenha sido determinado porque a Justiça considerou que ele não é quantificável. Nessa sentença, o juiz também manteve o bloqueio dos quase 12 bilhões de reais para garantir as indenizações. E nos destaques internacionais, os Estados Unidos preferem uma solução pacífica em vez de um conflito armado com o Irã. A declaração foi feita pelo secretário de Estado americano Mike Pompeo ao chegar a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O secretário de Estado americano Mike Pompeo visitou aliados de Washington na região após os ataques contra estruturas petroleiras sauditas, que os Estados Unidos classificaram como um ato de guerra iraniano. Ainda estamos tratando de construir uma coalizão. Estive aqui como um ato diplomático, enquanto o chanceler do Irã ameaça com guerra e luta até o último americano. Estamos aqui para construir uma coalizão, para alcançar uma solução pacífica. Essa é a minha missão. Isso que o presidente Trump busca alcançar e espero que a República Islâmica do Irã veja da mesma forma. Pompeo, que esteve na Arábia Saudita na última quarta-feira, disse que há consenso na região sobre a responsabilidade iraniana. Os ataques foram reivindicados por rebeldes hutis e iemenitas, que contam com o apoio do Irã. As tensões entre Washington e Teherã têm crescido desde que o presidente Donald Trump saiu do acordo nuclear e atingiram um ponto crítico nesta semana, com ameaças de uma guerra total por parte do chanceler iraniano no caso de um ataque ao país. E a crise hídrica na Bolívia chegou a um ponto preocupante. Os especialistas temem que a situação piore com as mudanças climáticas. No bairro de Villa San Antonio, na Bolívia, os vizinhos se mostram interessados em acumular água de maneiras diferentes. A reciclagem de água dos chuveiros ou da chuva para utilizar em banheiros e guardar em tanques são algumas dessas opções. O comportamento ainda não é uma tendência, mas se torna cada vez mais comum após racionamentos que ocorreram entre 2016 e 2017. A água já está em falta. As colinas onde havia neve estão descongelando, não sobrou muita coisa. O aquecimento está influenciando o nosso país, principalmente aqui em La Paz. Então, pelo que temos passado com a água, cuido dela para as próximas gerações. Mesmo perto das montanhas de gelo dos Andes, mais de 1,5 milhão de pessoas que vivem na cidade de La Paz e El Alto sofreram com as secas. O problema também atingiu outras 5 das 10 principais cidades do país. O governo investiu milhões em infraestrutura de armazenamento de água. Mas, de acordo com o Instituto Francês de Pesquisa e Desenvolvimento, é necessário fazer mais para aumentar a conscientização sobre o uso da água na cidade. Porque o problema vai ser ainda maior se as geleiras de La Paz desaparecerem completamente. E alguns condomínios estão mudando a maneira dos moradores pagarem a conta de água. Em vez de dividir o total da conta pelo número de apartamentos, eles adotaram medidores individuais. O objetivo dessa mudança é evitar o desperdício de água, com a redução de até 40% no consumo mensal. Nesse condomínio em São Paulo, cada andar tem o espaço para a instalação do hidrômetro individual, mas o local está vazio. Isso porque aqui os moradores decidiram dividir a conta de água que é consumida no prédio. No total, são 77 apartamentos que não podem consumir mais de 770 metros cúbicos por mês. Dá só uma olhada nessa fatura. No rateio, cada morador pagou R$ 55.
o que para o gerente predial é muito mais vantajoso e barato para todo mundo. Temos 2 sistemas de individualização que a gente fez pesquisa no mercado. A gente tem um sistema que chama Proaqua, que para o condomínio teria um custo mais ou menos de 70 a 80 mil reais. E temos um outro sistema que é uma empresa terceirizada, que aí gera em torno de uns 25 mil reais. Então, sem ultrapassar o cadastro de economia, não vale a pena investir um valor desse, sendo que não está sendo necessário porque não está ultrapassando o cadastro de economia da Sabesp. Este morador acredita que paga um preço justo na conta de água, mesmo que na casa dele sejam apenas 2 pessoas e em outros apartamentos o número de moradores chega a ser maior e, consequentemente, o consumo também. Ele economicamente ele vai mais vantajoso para todos do que de fato fazer a medição individual. Já neste outro condomínio, os moradores decidiram que cada um pagaria a sua conta. Antes da individualização, o consumo sempre foi muito alto. Afinal, são mais de 3 mil moradores. E com a mudança, já no primeiro mês, deu para notar a diferença. Nos primeiros meses foi absurdo a redução da água, porque automaticamente o pessoal já começa a pensar, né, que agora eles vão pagar pelo que consumir. A individualização dos hidrômetros não ajudou só a diminuir o consumo, mas também ajudou a reduzir a inadimplência. Nós temos em assembleia aprovado a parte assim, quem tiver inadimplente acima de 60 dias, a gente tem a autorização em assembleia a reduzir o consumo dessa pessoa. Isso faz com que a pessoa automaticamente também pague a cota em dia, né? Porque se você não tiver com a cota em dia, seu consumo vai ser reduzido. Hoje em dia não é uma regra, cada condomínio escolhe como quer pagar a conta de água, se ela será dividida por todos os moradores ou se cada um paga pelo seu consumo. Mas a partir de 2021, isso vai mudar. Será obrigatório que cada condomínio novo tenha um medidor individual do consumo de água. A lei sancionada em 2016 pelo ex-presidente Michel Temer determina o detalhamento individual do consumo de cada unidade do condomínio. Só serão rateados os valores referentes às áreas comuns. Mas, como a lei não entra em vigor agora, os condomínios mais antigos não precisarão instalar os medidores em cada apartamento. E alguns especialistas garantem, mesmo que o sistema individual custe caro, podendo variar de 25 a 80 mil reais para o condomínio, só a redução de até 40% na fatura no fim do mês já vai pagar essa conta. É um volume alto. Hoje diminuiu um pouco, mas antigamente você punha uma média de 200 litros consumo de água a dia por pessoa. Hoje baixou para 160, 180, vamos dizer que 200. Imagina você economizar por pessoa 80 litros. No final do mês faz diferença no orçamento. Quando você está pagando, jogando água, teoricamente não é que jogando, você está se regrando. O que faz o sistema de indenização de água, seja qual for? Você passa a controlar o seu consumo. Começa indiretamente, jargão que a gente fala, começa a doer no teu bolso. Fora isso, você está contribuindo com o meio ambiente, sustentabilidade, enfim, tudo mais. Que a água a gente acha que tem muito, temos muito pouca. Economizar é importante e vamos cuidar desse bem preciosíssimo que é a água, tá certo? Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. Nós voltamos à 1h da tarde com mais informações e notícias. Tenha um ótimo dia.